Bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Shalom para quem é de Shalom. E hoje a palavra de Deus nos fala sobre o ensino sobre juramentos e votos ao Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, Iraci, Aparecida, Maria Olinda. E a palavra de Deus vem nos dizer: Oi, Maria, bem-vinda. Em Mateus 5, Júlia, oi, tudo bem? Oi, Sara. Rafaela. Ô, Sara, que pena. Eu vou colocar o seu nome nas minhas orações. Só o Senhor Jesus para poder confortar o seu coração neste momento. Mas eu colocarei o seu nome nas minhas orações. O Senhor Jesus, Ele e o Espírito Santo são os únicos que podem confortar o nosso coração em momentos de dores, né? O Espírito Santo de Deus traga conforto ao seu coração. Se apegue nele, se apegue ao Senhor Jesus, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é suave, o jugo dele é leve. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti esta live, Pai. Eu consagro a Ti esta palavra, Senhor. Senhor, que a Tua presença esteja conosco neste momento. Espírito Santo de Deus, eu clamo a Tua presença aqui, amado Espírito Santo. Nós Te amamos, nós ansiamos pela Tua presença. Esteja conosco, fala comigo, fala por mim, fala através de mim. Que esta palavra venha iluminar o coração dos meus irmãos, venha nos trazer vida, venha nos ensinar aquilo que o Senhor Jesus quer nos ensinar nesta terra. Em nome de Jesus, amado Espírito Santo, eu te entrego o controle da minha mente, do meu intelecto, das minhas emoções. Não me deixa te atrapalhar. Usa-me conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, Cida. Boa noite. Me desculpem, eu erro a todo momento. Boa noite a todos. Shalom, a paz do Senhor. Amém, Sara. Amém. Que o Senhor te abençoe também. E a palavra de Deus vem nos dizer em Mateus 5, no versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma. Sim, eu já coloquei o Flávio nas minhas orações. Anotei ontem o nome dele. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então a palavra de Deus vem nos trazendo uma exortação aqui, nos confrontar a respeito de juramentos, que muitas vezes nós fazemos de forma precipitada, sem pensar muito nas consequências, e dessa forma, quando fazemos um juramento e não cumprimos, nós estamos jurando falsamente. E o Senhor Jesus, ele abomina, Deus abomina quem jura falsamente. A palavra de Deus vem nos dizer em Levítico 19, 12, o seguinte: Levítico 19, 12. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Aqui é quando Deus passa a tábua dos 10 mandamentos a Moisés, né? Então, ele dá os 10 mandamentos. E um dos 10 mandamentos é: não jurem falsamente pelo nome do Senhor, profanando o meu nome. Eu sou o Senhor.
eu falei. Esse é o próprio Deus falando ali a Moisés, né? E o Senhor Jesus, mais uma vez, ele vem aqui confrontar, nos confrontar ao dizer: vocês ouviram o que foi dito. A lei de Moisés era: não jurem falsamente, mas cumpra os votos, os mandamentos, o juramento que você fez ao Senhor. Mas o Senhor Jesus vai além disso, porque o Senhor Jesus, ele veio ali transformar a mente daquela cidade, a mente do povo judeu que estava cativo ali aos romanos. E o Senhor Jesus vem lhe dizer: mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é a morada de Deus, nem pela terra, porque é onde Deus coloca os pés, e nem por Jerusalém, que é a cidade de Deus. E também não jure pela sua cabeça, porque você não pode tornar um fio de cabelo seu branco ou preto. Que o seu sim seja sim e o seu não seja não. O que passar disso vem de procedência maligna, procede de Satanás. Boa tarde, Cleusa, Nice, Caçula, sejam todos bem-vindos. Então, o Senhor Jesus, ele vem confrontar aquele povo mediante o que aquele povo fazia, né? Jurava falsamente, o proceder daquele povo era totalmente perverso, eles tinham perdido ali a direção das leis do Senhor, a lei que Moisés trouxe, que Deus trouxe aquele povo através de Moisés, eles já não cumpriam. Então, a Bíblia, ela fala sobre juramento e sobre promessas, versículos sobre esses são muito comuns na Bíblia, e ele não é muito debatido, às vezes é uma coisa boa, às vezes é uma coisa ruim, mas o Senhor Jesus vem falar aqui que a nossa palavra, como seres humanos, seja sim, sim e não, não. E nós não devemos jurar levianamente. Eu garanto isso, juro por Deus. Você não tem que jurar por Deus. A sua palavra, as pessoas têm que ter em você, como cristão, você tem que ter idoneidade. Quando você falar, as pessoas têm que confiar no que você fala, sem a necessidade de que você declare, de que você jure pela sua vida, por Deus ou por quem quer que seja. Nós, como cristãos, nós temos que refletir a imagem do Senhor Jesus. Nós temos que refletir a bondade, o amor, a mansidão, a integridade, tudo aquilo que Deus espera de um verdadeiro filho dele. Assim deve ser o nosso proceder. Então, Deus faz muitos juramentos, mas Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas muitas vezes nós fazemos votos precipitados e muitas vezes não conseguimos manter a palavra. Eu mesmo, muitas vezes eu fiz votos em que logo depois eu me arrependi, muitas vezes eu não cumpri, mas eu ajoelhei diante do Senhor e pedi perdão, confessei o meu pecado e pedi perdão a Deus, né? E esse deve ser o nosso procedimento. Nós temos que ter hombridade, nós temos que ter honra na nossa palavra e no nosso proceder. Então, o juramento a gente não deve usar para comprovar aquilo que a gente disser. E a palavra de Deus vem nos dizer muito sobre isso. Então, o que o Senhor Jesus vem dizer? Quando você fizer um voto, quando você jurar, você não deve jurar, primeiro. Se você jurar, já está errando. Quando você der a sua palavra, você tem que cumprir aquilo que você prometeu, aquilo que você acordou com a outra pessoa. E a palavra de Deus vem nos dizer em Eclesiastes, no capítulo 5, Eclesiastes 5, capítulos 4 e 5. Uma palavra muito séria. Olha só o que essa palavra vem nos dizer. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco.
Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar brota a fala vã e tola. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Então, se você fizer um voto, boa tarde, pastor Francivaldo. Bem-vindo. Quando você fizer um voto, não seja tolo, não passe por tolo, cumpra aquilo que você prometeu a Deus. E a palavra vem nos dizer: não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Porque irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Então, a primeira coisa, boa noite, a paz do Senhor Jesus. A primeira coisa, nós não devemos fazer votos e promessas tolas e vãs a Deus. Que a primeira coisa, a gente deve, antes de fazer um voto, a gente tem que refletir muito e saber se nós somos capazes de cumprir este voto. Eu sei que muitas vezes a gente quer provar o nosso amor a Deus, provar o nosso amor ao Senhor Jesus. E muitas vezes, na emoção, no desespero, nós prometemos coisas a Deus e não conseguimos cumprir, mas Deus é fiel, Ele é bom e Ele nos perdoará se nós chegarmos aos seus pés e declararmos que confessarmos o nosso erro e pedirmos perdão, porque Deus não é um Deus de ódio, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de paz. E então, o nosso proceder deve ser esse. E a palavra de Deus também vem nos dizer em Oséias 10, Oséias 10:4. Eles fazem muitas promessas, fazem juramentos e acordos falsos. Por isso brotam demandas como ervas venenosas no campo arado. Então, a Bíblia vem nos dizer assim que promessas, acordos falsos, aquilo que nós não devemos, nós sabemos que nós não vamos cumprir. E muitas vezes tem pessoas que já fazem um juramento só com o intuito de enganar o outro, porque sabe que não vai cumprir, sabe que não tem capacidade de cumprir. E por isso peca, a sua boca é cheia de veneno, a sua boca é cheia de fel. Nós não devemos ser precipitados nem apressados ao fazer votos a Deus. Tem um livro em Reis, Jefté, ele fez um voto a Deus, aonde ele não tinha nem a necessidade dele fazer um voto a Deus. Em Juízes, capítulos 11, Juízes 11, 29. Aqui ilustra sobre a época dos juízes, né? E tinha um homem ali chamado Jefté, ele era filho de uma prostituta, então a mãe dele teve ele e deu para o pai casou, teve outros filhos. E quando eles estavam adultos, esses irmãos dele o expulsaram ele de casa e falou para ele, como ele era filho de prostituta, vai embora da nossa casa, você não tem direito à herança. E aí ele foi embora de casa, se juntou ali com uma série de homens e ficou. Mas chegou um momento ali em que a população daquela cidade, de Moab, o rei de Moab, o rei dos Amonitas, ele foi contra aquela cidade. E aqueles mesmos irmãos dele que mandaram ele embora, mandaram um recado para ele. Vem aqui, como ele estava no meio de muitos homens, né? Ele tinha feito muitas amizades e provavelmente devia lutar junto com aqueles homens. Falou para ele, vem aqui, lute por nós te faremos rei sobre nossa casa. Nós te faremos como comandante em nossa casa. Aí ele entrou em atrito ali, mas enfim, ele concordou. E o Senhor
era contra os amonitas, já tinha dado a terra dos amonitas, só que ali os amonitas eles queriam a terra de volta. E Jefité, o que ele fez? Ele mandou a mensagem pro rei, né? O rei não quis ouvir ele e achou que poderia derrotá-lo. Aí Jefité entrou em luta, o Jefité e seus homens entrou em luta contra aquele rei dos amonitas. E quando ele entrou em batalha, o Espírito Santo se apossou dele, ele atravessou Gileade, atravessou Manassés, passou por Mispás e avançou contra os amonitas. Então o Espírito Santo de Deus já estava com Jefité, mas ele precipitadamente fez um voto ao Senhor, um voto que não era necessário, a vitória já estava com ele. Porque qualquer pessoa que saísse contra aquele povo, do povo judeu, Deus daria vitória, porque Deus abominava o povo daquela terra. Mas o Espírito Santo já tinha se apossado de Jefté e a vitória dele era certa. O que ele fez? Senhor, e Jefté fez este voto ao Senhor. Juízes 11, 30. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocaustos. O que é oferecer em holocaustos? É sacrificar. Tinha necessidade de Jefté fazer esse voto, que se o Senhor desse vitória para ele, aquele que saísse da porta da casa dele, assim que ele chegasse, ele ofereceria como holocausto? O Espírito Santo já estava com ele, a vitória já estava ganha. Enfim, ele fez o juramento. Ele fez o juramento e para os judeus o juramento é uma coisa solene, tem que ser cumprido. E ali o Senhor deu vitória a Jefté. Então ele derrotou os reis ali e ele voltou para a terra muito feliz, muito alegre pela vitória que ele tinha alcançado para o seu povo. E o que aconteceu? A família dele soube e ele tinha uma única filha. Ele não tinha filho, tinha uma única filha. E essa filha ficou feliz ao saber da vitória do pai e ao saber que o pai dela tinha sido restaurado a honra dele, porque aqueles irmãos que mandaram ele embora chamou ele de volta, então a honra dele, por fazer parte daquela família, tinha sido restaurada. E a filha dele ficou feliz, e ela, quando soube que o pai tinha vindo, a primeira coisa que ela fez, quando Jefté apontou lá, a primeira pessoa que saiu na porta foi a filha dele, a filha única dele, tocando tamborim e dançando de alegria para comemorar a vitória do pai. E o que Jefté fez? Ele rasgou a roupa em pranto e disse: quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som do tamborins, e ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz o Senhor um voto que não posso quebrar. E o que a filha dele fez? Meu pai, respondeu ela, a sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu, mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com minhas amigas, porque jamais me casarei. Jefté entrou em desespero. Quando vem calamidade sobre o judeu naquela época, eles rasgavam as vestes, jogavam cinzas na cabeça e ficava chorando em humilhação, em contrição, mas não teve jeito. Ele fez um juramento precipitado, sem necessidade a Deus. Ele jurou uma vida ao Senhor, só que ele não sabia que quando ele chegasse lá, a primeira pessoa que ia sair ao encontro dele era a sua filha amada, a sua única filha. E dessa forma, Jefté teve que oferecer a filha dele como sacrifício ao Senhor, porque ele fez uma promessa. Mas eu garanto, eu tenho certeza que se ele se ajoelhasse a Deus, pedisse perdão e confessasse o pecado dele, não teria necessidade ali dele sacrificar a sua filha.
mas ele foi um homem de honra, e assim como ele prometeu, ele fez. Então, quando o Senhor Jesus vem nos dizer aqui, quando ele declara que nós não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra, nem pela nossa vida, nem pelo nosso cabelo, é por este motivo. Porque muitas e muitas vezes deve ter acontecido isso. Então a palavra de Deus, ela vem aqui nos alertar sobre os juramentos desnecessários, e assim também deve ser o nosso proceder. A nossa palavra tem que ter honra. A nossa palavra tem que ter sim, tem que ser sim, sim, não, não. E quando a gente fizer um juramento a Deus, mesmo que doa, mesmo que sangre igual a Jefté, nós devemos cumprir. Mas se nós não conseguirmos cumprir, temos que ser honestos, confessar o nosso pecado, pedir perdão para Deus, nos martirizar e confessar. E não entregar uma vida como Jefté fez. E a palavra de Deus nos diz em Tiago 5,12: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. E a palavra de Deus nos diz em Isaías 48, 1: escute isso, ó comunidade de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e vêm da linhagem de Judá. Vocês que fazem juramentos pelo nome do Senhor e invocam o Deus de Israel, mas não em verdade ou retidão. O que Deus está dizendo aqui? Vocês que juram pelo meu nome, vocês que moram em Israel e juram por Deus, mas não tem verdade no seu coração, não é reto, não é com temor, não é com amor que vocês fazem isso simplesmente para se mostrar, para parecer que são muito religiosos, mas não é isso que eu quero. Eu quero que vocês sejam honestos, eu quero que a palavra de vocês seja apenas uma, só uma. E em Provérbios 20, 25, a palavra de Deus vem nos dizer: é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que você fez o voto. Primeiro você faz, depois você pensa: meu Deus, o que é que eu fiz? Como eu pude jurar isso? Como eu pude fazer isso? Não, nós devemos primeiro pensar antes de fazer um voto. Nós não devemos cair na armadilha de Satanás, porque é Satanás que está a todo tempo tentando nos acusar. E quando nós fazemos isso, que nós prometemos e não cumprimos, Satanás, o acusador dos nossos irmãos, está ao nosso redor. Boa noite, Maria, bem-vinda, paz do Senhor. É um prazer poder contar com a presença de todos vocês. Então, o Senhor Jesus, ele é bem claro aqui ao condenar os votos que são feitos precipitadamente. O Senhor Jesus, em Mateus 5,34, nos diz: mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é trono de Deus, nem pela terra, que é pelo estrado dos seus pés. Nós, quando éramos crianças, né, que tínhamos manias, né? Eu juro pela minha vida, eu juro pela vida da minha mãe, eu juro por isso, mas aquilo era brincadeira de criança, aquilo passou. Nós, como adultos, como cristãos, alicerçados na rocha que é o Senhor Jesus, a nossa palavra tem que ser uma só. Uma só. Nós temos que garantir aquilo que sai da nossa boca. Nós não devemos mentir, nós não devemos agir com leviandade, já fazendo uma coisa pensando em prejudicar a outra pessoa. Muitas vezes eu fiz votos que eu não consegui cumprir. Votos, jejuns assim que muitos dias sem alimentar, só com água. E muitas vezes nós temos a saúde debilitada e nós queremos uma bênção. Mas
quando o nosso procedimento, quando nós cumprimos o mandamento de Deus, quando nós oramos, nós buscamos a presença de Deus, ele já garante as bênçãos sobre as nossas vidas. Então, meus irmãos, que essa palavra possa ter trazido luz ao coração de vocês. E que o nosso proceder como filho de Deus, como cristãos, como herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, que nosso proceder seja de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, não seja precipitado ao fazer um voto, não seja precipitado ao fazer uma promessa. Pense antes e faça depois. Muito obrigado a todos que estão comigo. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, uma boa noite. É um privilégio poder contar com vocês. Meu coração se alegra muito com a presença de vocês. Estou muito feliz e quero fazer uma oração para encerrar esta live, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por esta palavra abençoada, Pai. Obrigada, Pai, pelo seu amor, Senhor, que nos envolve, pelo seu amor que nos aquece, pelo seu amor que nos protege. Ah, Pai, nos perdoa pelos votos, Senhor, que nós fizemos, Senhor, impensadamente. Fomos tolos, Senhor. Fomos levianos, Senhor, sem pesar antes a consequência, Senhor, daquilo que estávamos prometendo. Mas, Senhor, a tua palavra nos diz que o Senhor é tardio em irar, Senhor, e pronto a perdoar, Senhor. E o Senhor não nos julga conforme nós merecemos, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Limpa as nossas vestes, Senhor. E que nós possamos, Senhor, ser firmes na tua presença, alicerçados na tua palavra. Em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, dá-nos entendimento, Senhor, para nos mantermos na sua presença. Em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, muito obrigada. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos com a paz do Senhor. Tchau.